Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa gravado aqui nos Estados Unidos, na cidade de Miami, sempre contando nos Estados Unidos com a participação do Marcos Romati, esse jornalista e escritor, e no Brasil com a participação do empresário, empreendedor, Cornel Diniz, economista, e hoje um dia muito especial, que é uma live. Um dia especial que temos um convidado muito especial, que é o embaixador do Brasil, lá na Armênia, o nosso doutor Agemar de Mendonça Santos. E para fazer a apresentação do nosso embaixador, por favor, meu amigo Marcos Romati. O embaixador Agemar de Mendonça Santos foi nomeado para o seu atual cargo em 2017. Foi ratificada essa indicação pelo Senado brasileiro no final de 2017 e desde 2018 que ele é o embaixador brasileiro na Armênia. Embaixador Agemar Santos, muitíssimo obrigado por sua participação no Nossa Opinion. Nós sabemos das dificuldades que o senhor está atravessando agora. O senhor está numa região de conflito e também tem a diferença de horário. Aqui para Miami são 9 horas de diferença a mais aí para o senhor. Do Brasil, onde está o Cornélio Diniz, 8 horas de diferença. Então, muitíssimo obrigado. Então, embaixador, eu gostaria de começar essa live perguntando para o senhor como se deu o início desse conflito entre a Armênia e o Azerbaijão, que muita gente diz que pode até ser o conflito mais antigo do extremo leste europeu. Olha, eu não sei se esse é o conflito mais antigo do leste europeu, que há outros, né? Mas é um conflito bastante antigo. É um conflito que as raízes vêm desse nó geopolítico que é o sul do Cáucaso, uma região onde 3 impérios se encontram: o Império Otomano, que é hoje a Turquia, o Império Persa, que é hoje o Irã, e o Império Russo, né, que é a Rússia mesmo. Então, essa região ela sempre foi disputada, ela sempre mudou de mãos, ela é um caldeirão de culturas, de etnias, onde as duas religiões, a religião bizantina, né, o cristianismo bizantino, encontrou com o Islã, que veio, ou seja, conquistando no século I, no século II. Então, é uma região que é bastante geográfica e geopoliticamente é bastante complicada. É algo que, ou seja, no momento em que os impérios se consolidaram aqui, primeiro o Império Otomano e depois o Império Soviético, foi o momento em que a região ficou, vamos dizer, tranquila, porque esses conflitos eles foram neutralizados pelos impérios. No caso aqui, pelo Império Russo primeiro, né, e depois pelo Império Soviético, né? Na questão do conflito em si, ele começou do ponto de vista, assim, eu digo, de troca efetiva de tiros entre georgianos, armênios e azerbaijanos, azeres, em 1918, 1919, com o final da Primeira Guerra Mundial. Quando, 1918, 19, quando o Império Russo se dissolveu e o Império Otomano se dissolveu ao final da Primeira Guerra Mundial. Formou-se, então, uma república transcaucásica, reunindo os 3 países, que essa república durou 3 meses. E imediatamente começaram os conflitos entre eles, né, entre a Geórgia e a Armênia, e entre a Armênia e o Azerbaijão, e, em seguida, quando a Turquia se refez com o Kemal Atatürk, né, o fundador da Turquia moderna, da República Turca, que tentou reconquistar esses territórios, eles se abriram, praticamente eles aceitaram, a partir do momento em que houve a ocupação soviética, em 1920, né? Inclusive, tem um caso interessantíssimo, que é a República da Armênia, essa breve, que eles chamam de Primeira República, que existiu entre 1918 e 1920, ela foi reconhecida pelo Brasil. E havia uma embaixada da Armênia no Brasil, porque nós temos uma comunidade armênia que começou a se formar no final do século XIX, né, quando começaram as perseguições contra os armênios na Turquia,
e eles começaram a emigrar e foram para a Argentina, para o Uruguai, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a França, para a Rússia. Então, o Brasil recebeu já em 1890, 1895 as primeiras. E essa comunidade armênia, em 1919 e 20, se mobilizou no Brasil e fez com que o Epitácio Pessoa reconhecesse a primeira República Armênia em 1920, e por um decreto. E eles já eram tão influentes no Brasil que eles passaram por cima do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, foram direto ao presidente, e o presidente mandou reconhecer, para desespero do nosso chanceler na época. E, bom, mas aí isso encerrou, porque houve a invasão soviética, né? Houve a ocupação soviética. E, em 1988, quando começaram os primeiros sinais de que a União Soviética estava se desfazendo, aí começou o conflito. E a origem desse conflito moderno foi a transformação da região de Nagorno-Karabakh, que é uma região montanhosa do Cáucaso, ocupada majoritariamente por armênios, em uma, que chamava na época da União Soviética, num oblast, né, numa divisão administrativa do Azerbaijão. Era um oblast autônomo, era uma região autônoma, não da Armênia, mas do Azerbaijão. Dizem que isso foi uma maldade do Stalin naquela política dele de dividir para conquistar, né? Então, vocês querem autonomia, vocês vão ter autonomia, mas vão ser subordinados ao Azerbaijão. Quando terminou a União Soviética, ao final da União Soviética, essa região não aceitou essa situação. Foi organizado um plebiscito e eles declararam independência, e a partir daí começou uma guerra que terminou em 1990. Não terminou, que chegou a uma situação de cessar-fogo em 1994. E de 1994 até hoje, essa situação perdura. Todos os contatos fronteiriços entre a Armênia e o Azerbaijão são trincheiras, ou seja, são postos militares ocupados permanentemente por soldados armados, como se fosse uma daquelas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Fui vi algumas trincheiras. São trincheiras em que os soldados estão... É uma situação de permanente tensão de guerra. E essa tensão de guerra ela explodiu em vários momentos, em alguns momentos entre 1994 e essa agora, que está sendo a mais violenta desde 1994. Mas durante todo esse tempo, durante todos esses 30 anos, todo mês morria um soldado daqui, um soldado do Azerbaijão, um soldado da Armênia. Eles ficavam trocando tiros na fronteira. Doutor Agemar Santos, um prazer enorme recebê-los ao nosso programa, Nossa Opinion. Não sei se o senhor sabe, mas nós já estamos em mais de 25 países, muita gente fazendo as inscrições em nosso canal do YouTube, em diversas redes sociais. Então, realmente, as pessoas estão tendo essa aula de política, essa aula de geografia. E desde o domingo, do dia 27 de setembro, e você falou de todos os anos, dos entrincheiramentos, né? Tropas da Armênia e do Azerbaijão estão se enfrentando 27 de setembro para cá. Por que houve essa escalada bélica nesse momento? Porque, primeiro, houve vários sinais de que os dois países estavam adotando uma política, o que se chama aqui de maximalista, né? Uma política de maior intransigência. E houve primeiro uma mini-guerra de 2 dias no mês de julho agora, mas aí que foi interessante, foi entre a Armênia e o Azerbaijão, na fronteira entre os dois países, não na fronteira de Nagorno-Karabakh, na cidade de Tavush, se você olhar no mapa, ela está na fronteira. E o que acontece? Houve um enfrentamento entre tropas da Armênia e tropas do Azerbaijão. Quer dizer, esse conflito ele já vinha um pouco que borbulhando, né? Qualquer hora a pressão vinha subindo. E agora houve, quer dizer, essa situação, chegamos a essa situação,
e que ela é inédita no sentido de que, no passado, em 2016, por exemplo, houve um conflito desse mesmo tipo, mas durou 4 dias. O que está surpreendendo agora não só o tempo, que já são 9 dias, mas também o fato de que os dois países estão trocando artilharia com foguetes, quer dizer, bombardeando as cidades próximas da fronteira, o que não acontecia antigamente. Nos outros enfrentamentos, eram basicamente as trincheiras que eram atingidas, ou seja, as posições militares. E agora o que está acontecendo é que cidades relativamente longe da fronteira estão sendo atingidas por ataques de mísseis, né? Embaixador Agemar de Mendonça Santos, muito obrigado, é um prazer, é uma honra tê-lo no nosso Opinion. E o senhor, saiba que o senhor aí na Armênia é nosso 26º país que nós estamos penetrando aí nessa área interessante da região do planeta. Obrigado por essa aula de história que o senhor está fazendo. E analisando um pouquinho sobre história e sobre esse conflito, analisamos que tem algumas mulheres participando também na parte de armamentos aí, participando da linha de frente desse conflito. Fala um pouquinho sobre a participação das mulheres no exército da Armênia. Bom, essa participação ela não é significativa. Existem, sim, algumas mulheres voluntárias que estão na frente de combate, mas eu não tenho a informação de que elas estejam efetivamente participando dos combates. Houve, há 3 meses atrás, a primeira-dama da Armênia formou uma milícia feminina. E não sei quais são as consequências disso, se essa milícia feminina está sendo mobilizada para os combates. Mas eu não tenho... Eu vi hoje algumas notícias sobre mulheres que estão na linha de frente, mas não sei se elas estão participando efetivamente do combate. Perfeito. Embaixador, voltando ao fato de os dois países serem ex-repúblicas soviéticas, qual é a posição do Kremlin com relação a esse conflito? E eu também gostaria de saber se há bases militares russas nessa região. Exato. A participação russa ou seja, a Rússia ela arma os dois lados, ou seja, o exército da Armênia ele é praticamente 100% o armamento é russo, alimentado por linhas de créditos ou seja, e constante, e tem a tradição militar deles também. Depois de 70 anos, né, eles têm todos os uniformes são iguaizinhos aos dos russos, toda a coreografia militar é russa. Então, e do lado Azerbaijão também, mas só que o Azerbaijão tem, primeiro, muito mais recursos que a Armênia. O Azerbaijão tem 3 vezes a população da Armênia, tem 3 vezes o PIB da Armênia, é um produtor, produz 500 mil barris de petróleo por dia. Tudo bem que o petróleo agora não está muito bom, mas o Azerbaijão tem uma quantidade de recursos muito maior que a Armênia, recebe armamento de várias fontes diferentes, de armamentos modernos de Israel, da Turquia, da Belarus, da Rússia e de outros países que não são nomeados, mas principalmente desses. E eles têm a Rússia tem uma influência muito grande na região. E na Armênia existe a única base militar russa, aqui a 100 quilômetros de onde eu moro, que é a base militar de Gyumri, e que onde existe uma brigada mista do exército russo, com blindados, existe um esquadrão da Força Aérea Russa, equipado com MiG-29, existe uma presença militar russa efetiva aqui. E a aliança entre a Rússia e a Armênia é muito antiga. Quando nós falamos aqui do genocídio armênio, quando nós falamos dessas ocorrências do início do século XX, o exército imperial russo, por exemplo, tinha brigadas de armênios, tinha batalhões de armênios.
e eles têm uma ligação. Existe a maior parte, existe a grande diáspora armênia. A Armênia é um país engraçado porque tem 3 milhões de habitantes que moram no país e 12 milhões que moram fora, né? Que são a chamada diáspora armênia, que eles moram na Rússia, basicamente na Rússia, né? E tem uma ligação. 50% ou 40%, dependendo do ano, das transações internacionais, ou seja, do balanço de pagamentos da Armênia é de remessa de imigrante armênio na Rússia. Doutor Gemar Santos, o senhor aí como embaixador, cuidando da situação do Brasil em relação aos países, como é que o senhor vê a posição dos Estados Unidos em relação a esses países? A posição dos Estados Unidos aqui ela é fortíssima. Os Estados Unidos têm uma embaixada imensa aqui, tem uma presença muito forte e que existe que corresponde também a uma imensa comunidade e muito influente comunidade armênia nos Estados Unidos, em especial na Califórnia, que estão aí, eles estão fazendo manifestações aí contra o Azerbaijão aí. Eu soube por cima, né? Mas a relação é muito próxima dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos também têm uma relação muito próxima com o Azerbaijão, tem uma relação muito próxima com a Geórgia. Quer dizer, a presença dos Estados Unidos aqui é um pouco como o Brasil, né? Nós somos um país distante, como os Estados Unidos também, apesar dos interesses americanos. O sul do Cáucaso é uma região distante na cabeça do mundo inteiro. As pessoas não se lembram da existência desse território aqui. Eu me lembro de um comentário, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o presidente Wilson mandou uma missão militar aqui, essa região, e eles tinham dificuldade em se fazer escutar em Washington, porque ninguém estava prestando atenção nessa região. Mas é uma região relativamente pequena do mundo. Para você ter uma ideia, o território da Armênia e o território do Azerbaijão juntos é menos do que o Ceará. Olha. Então é uma região que só chama atenção quando você tem a violência que ocorre, né? Essas manifestações de violência. Mas é uma região pequena do mundo, é uma região pobre em recursos. Fora o petróleo do Azerbaijão, ela é relativamente pobre em recursos naturais. E, para você ter uma ideia, o PIB per capita, tanto da Armênia como do Azerbaijão, é de menos de $5.000. É menos da metade do PIB per capita do Brasil, né? Quer dizer, não sei como é que depois do coronavírus, com essa queda de PIB dos países todos, não sei como é que vai ficar, mas até 2019 era assim. Quer dizer, não são países nem grandes, nem países ricos, os dois. Então, é uma questão muito difícil para se avaliar. Agora, são países que têm um certo peso estratégico, né? E tem, no caso da Armênia, a presença forte das suas comunidades no exterior em países importantes, como Rússia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Uruguai, Austrália, onde existem comunidades armênias, né? Embaixador, por favor, nesse segmento de conflitos, no caso desses conflitos derem uma crescida, qual é a dificuldade ou qual seria a implicação para isso influenciar numa paz mundial? Olha, essa é uma questão interessante porque eu não vejo esse conflito. Eu vejo o envolvimento de alguns países de forma mais intensa, obviamente Rússia e Turquia, como nós estamos vendo agora, mas eu não vejo essa região, porque o sul do Cáucaso não são os Balcãs, né? Os Balcãs, quer dizer, provocaram a Primeira Guerra Mundial, porque aqui é uma confluência de impérios, mas não são os impérios que eu chamaria centrais do mundo. Quer dizer, você não, a União Europeia está aqui, tem uma participação relativamente distante, que aqui é o último. Quer dizer, a partir do Mar Cáspio é a Ásia, não é? Você vê o mapa, a partir do Mar Cáspio é a Ásia. Então, nós estamos numa região do mundo que, obviamente, por essas razões, é uma região que chama atenção, mas eu não acredito que
isso degenere num conflito mundial com envolvimento de OTAN, de Rússia, de coisas nesse nível. É mais um conflito entre a Armênia e Azerbaijão e um conflito entre quer dizer, e com o apoio dos países, né, vizinhos, né, que são, no caso, a Turquia. É o que eu chamo que é um termo, virou quase que uma guerra terceirizada, né, porque esses países não teriam condições de manter essa intensidade de combate com seus recursos próprios. Nenhum dos dois produz armas. Quer dizer, produzem quantidades mínimas, né? A Armênia produz fuzis, metralhadoras, produz algumas coisas. O Azerbaijão também. Mas não são grandes produtores de armas que tenham condições de manter essa ofensiva da forma como está sendo mantida por muito tempo, né? Eles não fazem, nem munição fazem. Quer dizer, é uma coisa que essa violência que nós estamos verificando não é com o armamento que eles produzem nos seus próprios países. Embaixador, o senhor mencionou o Brasil como um dos países onde há uma forte colônia armênia. Exato. Eu gostaria de saber se o contrário também é verdade, se há muitos brasileiros na Armênia, como eles estão nesse momento, se o senhor tem conhecimento. Eu gostaria de incluir nessa pergunta, inclusive, o senhor e sua família, se está tudo bem, se o senhor está tão distante. O senhor mencionou anteriormente que as explosões estão chegando, né? Estão indo longe da fronteira, talvez até 100 quilômetros de distância da fronteira, se isso pode chegar a atingir aí a embaixada brasileira e se há algum plano da embaixada brasileira na Armênia de evacuação dos brasileiros que vivem nessa região de conflito. A comunidade armênia no Brasil é de cerca entre 60 e 100 mil pessoas. É uma comunidade bastante próspera, bastante atuante no Brasil, e foi um pouco em razão dessa comunidade é que o Brasil estabeleceu a sua embaixada aqui, porque nós, quando a Armênia se tornou independente, nós reconhecemos rapidamente, e em 2006 nós abrimos a nossa embaixada residente na Armênia. Então, nós temos a embaixada residente desde 2006. A comunidade, como a Armênia é um país, nós sabemos que o Brasil tem hoje em dia uma comunidade no exterior bastante numerosa, né? Principalmente nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, em Portugal, por exemplo. Mas são países ricos, né? Que têm uma oferta de trabalho que compensa para o brasileiro, né, tentar emigrar para esses países, ou seja, se estabelecer nesses países. Aqui não, aqui a comunidade brasileira é de 20 pessoas. E dessas 20 pessoas, nós temos quase metade são jogadores de futebol e suas famílias. Nós temos alguns armênios, brasileiros de origem armênia que vieram viver aqui, mas para você ter uma ideia, por exemplo, um salário de um jogador de futebol aqui é de $1.000 por mês. Um salário de um engenheiro aqui, trabalhando numa empresa de construção, é de $800 por mês. Então, é um país que os brasileiros de origem armênia que estão aqui estão por um motivo mais familiar, sentimental, porque têm suas famílias aqui. Os brasileiros que estão jogando futebol vêm porque são aqueles meninos da segunda divisão do interior de Minas, no interior de São Paulo, que vem uma possibilidade de jogar num time no exterior, de fazer uma carreira no exterior e tal, e que vêm para cá. E melhoram muito o futebol da Armênia, porque o futebol da Armênia é de chorar, né? Existe uma liga de futebol de salão aqui dos países pequenos da Europa. Lituânia, Montenegro, Andorra, Liechtenstein, aqueles paizinhos pequenininhos da Europa, e a Armênia entrou nessa liga e ganhou o campeonato com 4 jogadores brasileiros naturalizados a jato armênios, né? Mas a nossa presença aqui, o Brasil tem um comércio de 65 milhões de dólares de exportações para a Armênia. Não importamos absolutamente nada da Armênia, ou quase nada, né? Nós temos uma presença forte aqui
de alimentação, ou seja, de produtos brasileiros que a pauta exportadora brasileira. E essa comunidade, nós tivemos 4 casos de brasileiros que foram repatriados por causa do coronavírus, nós fizemos uma operação de repatriação, e nós temos um sistema de emergência na embaixada, ao qual esses brasileiros, eu tenho um cônsul, né? Então o cônsul ele está em contato com esses brasileiros no caso de qualquer emergência, né? Embaixador, a embaixada que o senhor encabeça, ela serve só a Armênia ou outros países da região? Armênia. Nós temos os 3 países do Cáucaso, nós temos embaixadas. Temos embaixadas em Tbilisi, na Geórgia, em Baku, no Azerbaijão, e aqui, em Yerevan, na Armênia. Senhor embaixador Agemar Santos, o senhor acabou de falar aí sobre a seleção da Armênia ganhando com 4 brasileiros, né? Futebol de salão, para quem não sabe, são 5. De futebol de salão. Futebol de salão são 5. São 5. Se são 4 brasileiros, o Brasil está bem representado. Ou melhor, a seleção da Armênia está bem representada com brasileiros, né? Nós aqui mandamos uma mensagem no último programa, inclusive agora vamos incluir o povo dos brasileiros armênios, né, que se fizerem a inscrição no nosso canal do YouTube, vão participar de um sorteio dia 31 de outubro de um hotel fazenda maravilhoso. O senhor vai poder aí, o senhor pode mandar um recado, né? Aliás, o senhor gostaria de mandar uma mensagem para os armênios que vivem no Brasil? Os armênios que vivem no Brasil, eu tenho muito contato, né? Existe uma rádio armênia em São Paulo, eu tenho contato com o embaixador da Armênia no Brasil, é grande amigo meu. Eu tenho, sempre que eu vou a São Paulo, eu vou ao Brasil, eu vou a São Paulo fazer uma visita à comunidade armênia, porque é interessante, né? É uma comunidade muito diferente. Eu sou carioca, descendente de português, então, para mim, é um negócio diferente, né? Eu morei em São Paulo também, sei que São Paulo é uma cidade... São Paulo é um melting pot do Brasil, né? Tem gente de todos os lados do mundo, né? Mas eu vou a São Paulo visitar, ver projetos. Nós temos projetos conjuntos aqui. A comunidade armênio-brasileira investe em programas sociais na Armênia. Existe um negócio chamado Fundo Armênio, em que as pessoas, os armênios da diáspora, contribuem para fazer obras de, por exemplo, doação de equipamentos agrícolas, construção de como se diz, centros comunitários, asfaltamento de estrada, reconstrução de escola. Eu tive aqui com uma delegação de brasileiros armênios no ano passado, em que eu fui visitar 3 escolas que foram refeitas. Por exemplo, o principal hospital da Armênia para tratamento do coronavírus, o Hospital Central, foi construído com dinheiro da colônia brasileira, da colônia da Armênia no Brasil. Embaixador, aproveitando falando sobre Covid e coronavírus, como é que está hoje aí na Armênia esse contágio do Covid-19? Como é que está essa expansão desse vírus mundial? O que aconteceu aqui foi o seguinte: em março foi decretado um estado de emergência, o país fechou, então um pouco parecido com o que aconteceu no resto do mundo. E esse estado de emergência foi sendo renovado até o mês passado, até setembro, quando ele abriu-se de novo o país, mas com uma série de restrições, ou seja, com o uso obrigatório de máscara, com distanciamento social. Você vai, você vai aos restaurantes, só podem sentar 2 em cada mesa e tal. Eu, nesse tempo todo, eu estou me auto-isolando em casa, saindo o mínimo possível, né? Mas eu saio de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E nós aqui, o trabalho aqui para nós, o trabalho de diplomata é 24/7, né? A gente trabalha, está à disposição do trabalho, não tem hora extra, não tem sindicato, não tem nada disso. É trabalho, eu posso trabalhar às 11 da manhã, 2 da manhã, qualquer horário, não tem. Então, o que acontece? Nós estamos aqui
muito ligados na comunidade brasileira em relação ao coronavírus. Nós, como eu disse antes, nós fizemos algumas repatriações de brasileiros que eles perderam os empregos que eles tinham aqui. As empresas, o time de futebol, eram 2 jogadores de futebol e 2 turistas que ficaram perdidos aqui, não conseguiram embarcar, acabou o dinheiro, as pessoas estavam no hotel, então nós fizemos a repatriação para o Brasil. Mas os casos aqui, até antes do conflito, até mais ou menos 2 semanas atrás, eles em junho e julho, eles atingiram o auge de 600 a 650 casos por dia. Até 3 semanas atrás, eles tinham caído para 100, 105 casos por dia, está na faixa de 100, estava indo para o final. Agora, desde que recomeçou a guerra, desde que houve esse conflito, eles subiram para 400 casos por dia. Ontem foram 406 casos. Então, a situação voltou a piorar um pouco. Não sei se, em razão da guerra, as pessoas estão se descuidando, ou estão saindo mais, ou não sei o que está acontecendo, mas os casos, o número de casos por eles tem, até hoje, um pouco mais de 1.000 mortos pelo coronavírus. Embaixador, para finalizar, gostaria de voltar um pouquinho ao conflito. Queria saber do senhor se o Brasil, que historicamente tem esse tipo de participação diplomática, se o Brasil não poderia ser um mediador para tentar apaziguar ou acabar com esse conflito, 1. E 2, se houver uma possível intervenção, uma possível escalada desse conflito, se a ONU decide enviar cascos azuis, capacetes azuis, né, para essa região, se o senhor veria com bons olhos a participação do Brasil, como foi já na MINUSTAH, no Haiti, como até daqui a pouco vai terminar, mas ainda é a UNIFIL no Líbano e etc. Essa participação do Brasil em missões de paz da ONU. Bom, aqui a situação é um pouco diferente. Como eu disse, desde 1994, o que existe é um cessar-fogo e uma linha de contato, que basicamente são trincheiras de lado a lado. Nenhum dos dois, ou seja, existe um grupo negociador, que chama-se Grupo de Minsk, da Organização de Segurança e Cooperação da Europa, da OSCE, que vem trabalhando nesse processo de paz nesse período todo. Ele é composto por 3 países, Rússia, Estados Unidos e França, e esse grupo foi até agora, não sei se vai mudar, mas foi até agora a principal ferramenta de negociação da paz na região de Nagorno-Karabakh. Existe uma resistência de parte do Azerbaijão, porque o Azerbaijão, esse território, eles consideram deles, né? Inclusive, com a guerra, vários territórios efetivamente do Azerbaijão foram conquistados pela Armênia como uma espécie de proteção, né? Como se diz em inglês, de buffer, né? de proteção do território. Mas o Azerbaijão não aceita a colocação de tropas de paz porque isso consolidaria essa linha de cessar-fogo e consolidaria o fato de que a Armênia ocupa aquele território. Então, não há possibilidade de envolvimento das Nações Unidas, não há. O único instrumento que existe hoje em dia em funcionamento para a promoção da paz aqui é o chamado Grupo de Minsk, da Organização de Segurança e Cooperação. Esse é um conflito essencialmente europeu, uma coisa europeia que fica no espaço que a gente chama de Euroatlântico, né? Estados Unidos, Rússia e França. Talvez possa ter alguma modificação aí. Não sei, em relação ao conflito agora, se vai haver uma evolução em relação ao processo de negociação, se ele vai mudar. Muito obrigado, embaixador do Brasil na Armênia, Dr. Agemar de Mendonça Santos, e gostaria de passar para o nosso amigo Marcos Somati para agradecer a presença do embaixador. Tá bom. Obrigado. Embaixador, obrigado. Embaixador, muitíssimo obrigado. Espero que o senhor e sua família mantenham-se saudáveis e protegidos, assim como todos os outros brasileiros que vivem nessa região. Parabéns pelo seu trabalho à frente da Embaixada Brasileira na Armênia
Espero conhecê-lo em breve, algum dia. Muito obrigado por participar aqui do nosso Opinion. Cornélio. O prazer é todo meu. Mas nós vamos estar bem, nós vamos estar bem seguros aqui. Eu já passei por várias guerras e revoluções na minha vida. Eu tenho, na minha história diplomática, 5 golpes de Estado. Eu tenho a queda do Muro de Berlim, quando eu estava servindo na embaixada nossa na Alemanha. Eu tenho a guerra em Belize, entre Belize e Guatemala. Ou seja, eu tenho já um certo treinamento. Embaixador, não venha ser embaixador aqui nos Estados Unidos, então. Pelo amor de Deus! O senhor não venha para cá. Eu já servi nos Estados Unidos 2 vezes. Eu fui cônsul em Boston e cônsul em Nova York. Não cônsul geral, mas cônsul adjunto em Nova York e cônsul geral adjunto em Boston. E eu tenho experiência nos Estados Unidos, mas eu servi no Peru durante a Guerra do Sendeiro Luminoso e tal. Então, não é. A única coisa que eu tenho medo, eu não tenho medo de guerra, eu tenho medo de conta de cartão de crédito. Isso que me dá. Eu acho que nós vamos pedir para abrir embaixada para o senhor aqui no Rio de Janeiro. Eu passei 6 anos no Rio de Janeiro, vi aquela questão das UPPs, escutei muito tiro. Passei O meu filho mora no Rio, o meu filho é carioca, é nascido em Brasília, mas se acariocou de vez, mora ali no Rio, estuda na PUC, faz estágio na Globo, aquelas coisas de carioca, né? Virou carioca da gema. O carioca, às vezes, não é aquele que nasce, é aquele que realmente encampa a personagem e a qualidade do Rio de Janeiro. Olha, embaixador, antes de mais nada, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua participação, pelo seu tempo. Já está tarde, aí, já sei que já são aí quase 11 da noite no seu horário. As suas considerações finais aí para os nossos amigos do Nosso Opinion. Bom, as minhas considerações finais é a de que eu estarei sempre aqui servindo ao Brasil, informando o Brasil, informando os brasileiros sobre o que está acontecendo aqui, cumprindo o meu papel como embaixador, como integrante do serviço diplomático, serviço exterior brasileiro, e estou muito satisfeito de poder informar a vocês todos sobre o que está acontecendo aqui, de deixá-los a par, de deixá-los tranquilos quanto à evolução, quanto à segurança da embaixada aqui do Brasil em Erevan e a segurança dos brasileiros na Armênia. E eu aqui rezo, faço votos para que tanto os armênios como os azerbaijanos, como os azeres, cheguem a um consenso e descubram a paz. Porque eu, como diplomata, eu não gosto de guerra, eu prefiro a paz. Como um bom carioca. Olha, muito obrigado, embaixador. É um prazer tê-lo aqui no Nosso Opinion. Essa live é um espetáculo, uma aula de história. Muito obrigado, Marcos Omati e Cornélio Diniz, por nos ajudar aqui nessas perguntas. Que o senhor tenha uma excelente noite, uma excelente semana. Muito obrigado, um abraço e fique com Deus.